Então vamos lá, vamos botar mais uns slides aí para a gente continuar a nossa conversa, né? Agora é sobre Novo Testamento. E aí eu vou estar falando de algumas particularidades do trabalho de exegese do Novo, né? É claro que em relação ao Antigo, a semelhança, né? A gente precisa analisar contexto cultural, né? Época, as perguntas para responder são as mesmas, né? Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, qual o objetivo do texto e qual o contexto, né? Então, a exegese do Novo também vai tentar responder a essas perguntas. Trabalho de tentar extrair o sentido do texto é o mesmo. Contudo, a língua é outra, né? Isso é muito importante, porque a língua, o idioma que é escrito, ele vai dar significados também diferentes, né? Associações e ideias diferentes. Por exemplo, o termo Christos, que é Cristo, ungido, ele é Messias, em hebraico, Meshiá. Meshiá e Christos, ambos podem ser traduzidos por ungido. No Antigo Testamento, quem era ungido? Era o rei e o sacerdote. Quando eu digo que Jesus é o Cristo, eu estou dizendo que Jesus é o Messias. Então, a fórmula Jesus Cristo é uma afirmação de fé. Jesus Cristo é o Messias do Antigo Testamento. Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas é um título que era dado a ele pelos cristãos antigos. Então, Jesus Christos, né? Jesus Cristo. Então, isso é algo que a gente precisa levar em conta, que até hoje muita gente acha que o nome de Jesus é Jesus Cristo. E não é. Cristo é o título. Então, a língua, né, as nuances gramaticais, elas vão aí nos ajudar a identificar muita coisa. Um outro exemplo, né, o termo doulos, e aí a gente já falou isso várias vezes, em Romanos 1, que é traduzido por servo, pode ser, a melhor tradução seria escravo. E aí, dentro do contexto, quem era o escravo na época de Paulo? Era aquela pessoa que perdeu a guerra, era aquela pessoa que nasceu escravo, era a pessoa que se faz escravo para pagar uma dívida. Então, o que Paulo está querendo apresentar, que a relação do cristão com Cristo, com Deus, é a de escravo. Então, o cristão não tem posse, não tem direito, não tem capacidade de exigir nada de Deus, porque ele é o Senhor absoluto. E aí, essa besteirada toda que a gente vê hoje do pessoal orando, exigindo, declarando, né, como se Deus fosse obrigado a servir, além de uma arrogância tremenda, é um tremendo erro bíblico. E fora isso, né, em Romanos 1, tem o termo doulos. Segundo as Coríntios 4:1, tem o termo ruperetes, que é ministro, servente, aquele que está a serviço. Então, lá vai dizer que os líderes, né, estão a serviço das pessoas. Dois termos que, em português, são traduzidos como servos. Poderiam ser traduzidos como servos, mas que a conotação é diferente. Então, essa busca, esse entendimento da época, do contexto, tudo isso é importante para a gente. Fora isso, a análise dos documentos, né, do Novo Testamento, que é o trabalho da crítica textual, né, entender os textos em grego que formaram o Novo Testamento grego, que é o documento do qual nós temos a maioria das traduções. Isso também faz parte do trabalho da exegese.
Então, a exegese do Novo, ela requer tanta atenção quanto a exegese do Antigo. Lembrando, mais uma vez, exegese é o trabalho de extrair o sentido do texto, e a hermenêutica é a aplicação desse sentido, né? A maneira como nós vamos aplicar aquilo que extraímos do texto. Essa aplicação pode respeitar o trabalho de exegese ou não, né? Na maioria das vezes, não respeita, infelizmente. Então, a gente vai lendo aqui os slides, vai conversando, vai comentando. Qualquer dúvida, só sinalizar aí. A exegese do Novo... Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. A exegese do Novo Testamento é uma área de estudo importante para os cristãos e estudiosos da Bíblia. Ela se concentra na interpretação dos textos sagrados do Novo Testamento, buscando entender o significado original das palavras e a mensagem que elas transmitem. Para realizar uma exegese precisa e significativa, é fundamental entender o contexto histórico e cultural da época em que o Novo Testamento foi escrito. Isso inclui conhecer as tradições religiosas, políticas e sociais da época, bem como as línguas e dialetos utilizados pelos autores dos textos sagrados. Enquanto, gente, no Antigo Testamento a gente tem uma língua dominante, né, que é o hebraico, no Novo Testamento nós temos o hebraico, nós temos o grego e o aramaico, que vai aparecer alguns trechos do Evangelho de Marcos. Então, lá quando Jesus está na cruz, ele fala Eli, Eli, sabactani, né? Senhor, Senhor, por que me desamparaste? É uma referência ao salmo messiânico, né? Por exemplo, a expressão talita cumi, né? Menina, levante-se. Talita, em aramaico, significa menina, garota, não é o nome, não era o nome da criança, né? Mas é o termo em aramaico que significa criança, garota. E o grego, né, do Novo Testamento, que é o grego koiné, que é uma língua que não é falada desde o primeiro século, diferencia-se, né, do grego clássico e do grego secular, e a gente precisa saber, né, as diferenças. Por exemplo, o termo logos em grego koiné é uma referência ao princípio motivador que é Deus. Agora, na filosofia e na língua secular, o termo logos vai ter vários outros sentidos, vários outros significados. Por isso que quando a gente está fazendo o grego do Novo Testamento, o nosso dicionário é o grego léxico do Novo Testamento. Não adianta você pegar o grego secular, português e grego, porque nós precisamos do significado daquela época, do primeiro século, quando o texto foi escrito, certo? Então, um dos primeiros desafios no trabalho de exegese é ter a ferramenta certa para a coisa certa. Então, o dicionário léxico ele é importante aí nessa tarefa, né? De tradução aí que nós estamos desenvolvendo. Vamos lá. A exegese do Novo Testamento é uma tarefa complexa que requer um profundo conhecimento histórico e cultural da época em que foi escrito. Um exemplo da exegese é a interpretação do Sermão da Montanha, que é considerado por muitos como uma das passagens mais importantes e influentes do Novo Testamento. Para entender o significado completo das palavras de Jesus, é necessário levar em consideração o contexto social e político da época. Nós já falamos sobre isso, mas vale a pena repetir. A parte do Sermão da Montanha que fala das bem-aventuranças. O termo macariós, né, que é bem-aventurado ou feliz, que a maioria das Bíblias traduz dessa maneira. Aí, só para você ter uma ideia, né? No grego koiné,
o termo que é traduzido por bem-aventurado, feliz, né? E tanto nas bem-aventuranças de Mateus como de Lucas, vai dar a ideia de que a felicidade tem a ver com aqueles comportamentos, né? Com aquela maneira de ser. Agora, o termo Macários, se eu for dentro de um outro contexto na língua grega, pode significar a ideia de bem preparado, de bem sucedido, e não necessariamente a ideia de felicidade, que seria esse estado constante, né? Então, o termo, dentro do seu contexto, ele vai significar muito. Lembrando, né, em Mateus, a felicidade está em ter um comportamento, e em Lucas, a felicidade é para aquele grupo de pessoas. Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, para encontrar a felicidade, eu preciso estar desapegado das coisas deste mundo, do orgulho, da vaidade, dos bens materiais, né? Isso não pode ter valor para mim. Já em Lucas, bem-aventurados os pobres. Então, a felicidade é para aquele que não tem bens, é para aquele que está à margem da sociedade. Então, o termo, dentro do contexto, vai dar significados diferentes. A gente precisa levar isso em conta. Não é a mesma mensagem, não é a mesma coisa. Cada autor teve um objetivo diferente ao escrever aí as suas bem-aventuranças. Outro exemplo de exegese é a interpretação da parábola do bom samaritano. Essa história é frequentemente usada para ilustrar a importância do amor ao próximo e da compaixão. No entanto, uma análise mais profunda revela que a mensagem subjacente pode ser interpretada de várias maneiras, dependendo do contexto histórico e cultural em que é lida. Por exemplo, pode-se falar da arrogância dos religiosos, porque passam vários religiosos e nenhum deles ajuda aquele samaritano porque era samaritano. Ou ajuda aquele transeunte, né? Porque tinha medo, não sabia quem era impuro. E quem vai ajudar é um samaritano. Justamente aquele grupo de pessoas, né, que era mal visto pelos religiosos, pelos judeus tradicionais, é que vai agir com compaixão, é que vai agir conforme as escrituras pedem. Então, esse texto também pode falar da arrogância, né, dos religiosos, da hipocrisia, da falsidade, né, dos religiosos. Então, o texto, dependendo da abordagem, também pode nos dar outras maneiras de trabalhar, né? E aí o seu sentido pode ampliar, sem sair muito, né, dos objetivos originais, certo? Pergunta, dúvidas até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, prossigamos. Contexto histórico e cultural. Aqui, deixa eu sair aqui do slide, mostrar dois materiais para vocês que são importantes para isso. Quando falamos sobre o contexto histórico e cultural, você não vai simplesmente adivinhar, né, o que está por trás do texto. E aí, você precisa de um material. Calma aí, deixa eu pegar um. Você precisa de um material adequado para poder fazer essa interpretação. E aí, os comentários é que vão te ajudar nisso, né? Os comentários que vão te ajudar na interpretação, na análise, no entendimento do contexto, né, de cada livro. Então, o material que a gente vai usar, ele é importante para as análises que forem sendo feitas. E aí eu quero lembrar para vocês alguns materiais e apresentar outros, né, também. Então, tem essa série aqui, eu acabei pegando do Antigo Testamento, mas
serve essa série Como Ler a Bíblia, tem do Antigo e do Novo. Então, essa aqui é a perspectiva da teologia da libertação, vai te dar o contexto cultural, vai trazer a análise histórica do livro, né? Então, é importante, é legal para ter ferramentas, né, que nos ajudem nessa pesquisa. Essa série aqui também, ó, da Paulus, essa aqui é das epístolas pastorais, mas é um material bom também para pesquisar. Tem essa série aqui, ó. Esse aqui é de Apocalipse, mas tem vários outros. Esse aqui é sobre Apocalipse, mas tem de Mateus a Apocalipse. Então, são exemplos de materiais que vão nos ajudar a entender o contexto, né? E lembrando, não cai do céu. Como era a época de Jesus? Eu preciso do material que vai me ajudar nessa pesquisa, né? Entender o que eram os fariseus. Tem até um material aqui. Alguns de vocês até têm ele em PDF, ó. Jerusalém no tempo de Jesus. Isso aqui é um bom material da Paulus. Você consegue comprar aí um preço acessível na editora, do Joaquim Jeremias. Então, ele vai te dar uma ideia, por exemplo, do ambiente ali dos 4 primeiros livros do Evangelho. Então, a exegese ela não é feita apenas traduzindo, mas é também essa pesquisa histórica, cultural, extremamente importante, porque, como eu falei lá do termo doulos, o que é ser escravo naquela época? Porque hoje as pessoas podem dizer assim, eu sou escravo do meu trabalho. Poxa, mas isso não se compara ao que era um escravo, né, no século passado aí, né, ou a pessoas que realmente estão hoje trabalhando em regime análogo à escravidão, que não tem direitos, não tem salário, né, só está ali para comer e dormir e trabalhar, por exemplo. Então, o termo, dentro da sua época, do seu contexto, precisa ser analisado. Quando a gente vai trabalhar Apocalipse, Apocalipse, então, gente, tem que ser visto com muito cuidado, tem que ser feito a exegese, um estudo muito adequado, para não sair falando besteira, igual tinha na época da pandemia, que estávamos isolados em casa, um monte de pastor dizendo que estava no Apocalipse, que era uma das pragas do Apocalipse, e que o mundo ia acabar, e muita gente boa caindo nessas besteiras, porque o pessoal começou a pegar tudo quanto é doença, tudo quanto era, né, maldição, e dizendo que era Covid. Então, nada mais ignorante do que fazer esse tipo de interpretação. A gente precisa ter muito cuidado, porque isso ainda é presente hoje, né? Pleno século XXI, e as pessoas, no desespero, acabam caindo, né, nessas falácias. Então, é nosso trabalho tentar pesquisar. Então, é importante, para essa análise cultural, histórica, ter bons materiais que nos ajudem nessa busca, né? Então, eu sempre vou trazer algum material aqui para ajudar vocês. Na ementa também tem alguns materiais lá. Trabalhando o texto em si, né, eu trago esse texto aqui como um bom exemplo de material aí para você trabalhar. Ele vai trazer logo nas primeiras páginas, né, uma história do processo de formação do Novo Testamento, até entender como que o Novo Testamento foi formado. Isso colabora para o nosso trabalho de exegese, né, de estudo, de pesquisa, entender o processo documental, entender a distância entre o fato e a narrativa e o documento escrito, porque que há diferenças e semelhanças nas narrativas dos evangelhos, né? Então, tudo isso é parte do trabalho exegético. Então, a gente precisa estar aí recolhendo bons materiais para isso. Um outro material sobre o Novo Testamento é esse aqui, que alguns de vocês já têm em PDF. Ele tem uma capa nova, né, na nova edição.
é o Crítica Textual do Novo Testamento, do Wilson Parosh. É um livro que vai nos falar dos documentos que ajudaram a formar o Novo Testamento. Então, isso é muito importante. Que texto eu vou usar, né, na minha tradução? Que texto é mais confiável? Que texto é menos confiável? Lembre-se lá de Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, ele tem várias formas de ser traduzido. Mas isso não é só pela tradução, mas é pelos documentos que formaram o texto grego. Então, há um documento que diz assim: em meio a todas as coisas, Deus traz à existência algo de bom. Isso é muito diferente de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E essa tradução, em meio a todas as coisas, ele traz à existência algo de bom, é um documento muito confiável. Então, isso já dá uma outra visão. Eu perdi o emprego. Eu estou com problema, né, na vida. Mas tudo contribui para o bem. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que, em meio a isso, Deus poderá trazer algo de bom. Né? Você está desempregado, mas não vai faltar o arroz com farinha lá na tua casa. Você está doente, mas vai ter o tratamento. Então, é uma outra maneira de se traduzir e levar o texto, né, para que você não fale besteira por aí, chegar no enterro de alguém e falar todas as coisas contribuem para o bem. Né? Isso é de uma ignorância tremenda. Então, quando nós fazemos uma exegese, né, adequada, isso evita equívocos, né, mal entendidos, né, evita aí a gente seguir caminhos extremamente equivocados. Dúvidas? Reclamações? Professor, boa noite. Fala aí. Em cima desse exemplo que o senhor deu aí de Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daria para fazer uma interpretação de exatamente o que é amar a Deus para que essas coisas cooperem? Ou realmente é essa tradução que o senhor falou aí agora? Que, por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas o que é amar a Deus? Você está amando e aí as Entendi. coisas vão cooperar para você. Faz sentido isso ou não? Então, se eu ler só no português, poderia ser uma possibilidade, mas o contexto do texto não permite essa possibilidade, entendeu? Uma pessoa que realmente ama a Deus, ela vai conseguir a cooperação de Deus, né? O vencer em tudo. Não dá para fazer isso, a não ser que eu trabalhasse só essa expressão, né? Mas essa expressão é parte de um contexto maior. E aí não daria para aplicar só a partir dessa expressão, entendeu? Esse questionamento do que seria amar a Deus. Agora, se eu quero entender o que é amar a Deus, aí eu teria que ir para um texto, algum texto, em que realmente estivesse levantando essa questão ou apresentando a resposta para ela. E aí a gente iria num versículo ou num texto específico para isso. Beleza? Tem um outro material. Deixa eu pegar aqui. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Que até ajuda nisso também. Esse aqui, variantes textuais do Novo Testamento. A gente vai ver isso para frente, já falamos isso em outros momentos, mas o Novo Testamento ele tem as variantes, o Novo e o Antigo, né? Que são cópias de cópias de cópias, né? Cópias, às vezes, com a versão, com uma ideia diferente, que é isso que a gente apresentou. E a Sociedade Bíblica ela reuniu do Novo Testamento todo nesse livro. Então, aqui, por exemplo, em Romanos 8, 28, ele vai apresentar essas variantes, que aí dá para ter uma noção, né, de como esses documentos eles vão ajudar a entender
Aqui, ó, Romanos 8, 28 aqui, ó, ele vai apresentar a explicação, entendeu? Desses documentos, de como é feito. Então, é um material que ajuda. Nesse livro aqui, vem essas explicações que eu falei também. Então, são materiais que vão ajudando, inclusive, a nos manter no foco. Porque qual é um dos grandes desafios nossos? No geral, a gente trabalha um tema. Então, vamos pensar assim, o amor de Deus é o tema. E aí a maioria das pessoas pega qualquer versículo que tenha amor e vai lá e tenta trabalhar. Só que o termo amor, em grego koiné, é ágape, mas também pode ser filos. Filos é amizade, ágape é caridade. E dependendo do contexto, ele vai ter significados diferentes. Então a exegese vai nos ajudar nisso, né? Entender esses significados. E os comentários vão nos ajudar a entender o contexto, o que está ali ao redor do texto. Essa é a caminhada, certo? Bem, vamos lá. Vamos lá para o outro slide. Então, aí, ó, contexto cultural. Contexto histórico e cultural, né? Para entendermos o Novo Testamento de forma mais profunda, é necessário compreendermos o contexto histórico e cultural em que ele foi escrito. Afinal, as palavras dos escritores foram influenciadas pelas circunstâncias políticas, sociais e religiosas do seu tempo. Por exemplo, a compreensão do papel das mulheres na igreja primitiva só pode ser entendida adequadamente quando se leva em conta a cultura patriarcal da época. Além disso, muitas das parábolas de Jesus são baseadas em situações cotidianas, que podem não fazer sentido para nós hoje, em dia, sem um conhecimento adequado do contexto histórico. Um bom exemplo dessa linha de pensamento é falar sobre mulher pastora, né? Então o pessoal diz que não pode, porque na Bíblia não fala. E aí tenta, né, usar o texto da Bíblia. Só que é muito complicado você dizer que a mulher não pode ser pastora usando o texto bíblico. Porque o texto bíblico ele não está trabalhando esse tema, né? Não tem esse objetivo de falar se a mulher pode ou não ser pastora ou ser líder. Então é complicado, né, esse tipo de avaliação. É tirar o texto dentro do seu contexto quando você vai falar sobre ministério pastoral feminino. Esse é um exemplo, né? E muita gente às vezes força o texto tanto para ser a favor como para ser contra, né? Mas não dá para negar que existiam mulheres que eram líderes de igrejas no Novo Testamento. E até no Antigo Testamento, né? Teve mulheres que foram juízas, foram líderes. Então, a liderança feminina está presente na Bíblia, né? Então, isso não tem como negar. Gente, está acabando aí o tempo dessa primeira aula. Vamos sair, vamos voltar para o mesmo link. Sai agora e volta no mesmo link só para eu poder terminar esse slide e o outro e não falar e cair no meio da minha fala. Tá bom? Mesmo link.